Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do Ministério Infantil. Como vocês sabem, nós estamos estudando a Confissão de Fé Batista de 1689. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 22. O capítulo 22 vai falar sobre adoração a Deus e sobre o Dia do Senhor. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada por mais um domingo, obrigada por mais um dia que começa, Senhor. Obrigada pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Que o Senhor possa iluminar a mente e os corações das nossas crianças, Senhor, para que elas a cada dia procurem te conhecer mais, te amar mais e te servir mais, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, galerinha. Antes da gente começar a nossa aula, a gente vai louvar o Senhor e logo eu tô de volta pra gente começar, beleza? Ei, pessoal! Vocês estão falando com tanto entusiasmo sobre ser amigo de Deus que só de ouvir eu não me sinto mais sozinho. É, bolota! Ter Deus como amigo é o máximo! Ah, então eu quero ser amigo de Deus! Agora que a gente já louvou ao Senhor, vamos iniciar a nossa aula. O primeiro tema da nossa aula de hoje é a adoração ao Senhor. É assim que o capítulo 22 da nossa Confissão de Fé começa.
Mas o que seria adoração ao Senhor? Será que a gente tem na Bíblia a forma como nós devemos adorar ao Senhor? Sim, Deus revela na Escritura a forma como Ele deseja ser adorado, mas primeiro Ele também mostra que Ele é o único digno de toda adoração. A Bíblia nos mostra também que Deus ele deve ser louvado, adorado, amado e temido, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos que falam isso pra gente? Bem, então eu vou pedir que vocês abram junto comigo em Jeremias. Jeremias está no Antigo Testamento. Vamos ter lá Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias. Vamos lá? Jeremias, capítulo 10. Deixa eu abrir aqui também junto com vocês. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7 falam assim. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá? Ó Rei das Nações, pois a ti se deve o temor, porque entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe ninguém semelhante a ti. Vejam só, Deus é digno de toda adoração, de todo amor e de todo louvor, porque não há ninguém maior do que Ele, não há ninguém mais poderoso do que Ele, não há ninguém mais bondoso, misericordioso e mais soberano que Ele. Deus é onipotente, Deus detém todo o poder e Ele é digno da nossa adoração. Outro ponto muito importante da adoração a Deus é que Ele nos diz na sua palavra de que forma Ele deseja ser amado, adorado e louvado. Vamos verificar? Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos. Marcos já está lá no Novo Testamento, então nós vamos ter Mateus, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, 32 e 33 diz assim: E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. Aqui o escriba está falando com o Senhor Jesus. É verdade que Ele é o único Deus e que além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vejam só, nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Então aqui Deus nos diz primeiro por que nós devemos adorá-lo e como nós devemos adorá-lo. O Senhor também nos fala na Escritura o que nós não devemos fazer em relação à adoração. Nós temos um dos 10 mandamentos que são a lei do Senhor, não é mesmo? Que são mandamentos super importantes. Vamos ver o que um desses mandamentos falam sobre adoração? Abram comigo lá em Êxodo. O Êxodo está no Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, nós leremos dos versículos 4 até o 6. Êxodo capítulo 20, do versículo 4 até o 6. Vou ler a partir do versículo 2 para dar um contexto. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então vejam, o Senhor aqui está nos alertando que nós não devemos fazer imagens de escultura e muito menos cultuá-las. Nós devemos cultuar somente ao nosso Deus, mas não de forma tentando representá-lo através de uma escultura, porque o nosso Deus se revelou no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos de imagens de escultura para que a gente preste culto para elas. O único ser que é digno de todo louvor, toda adoração,
todo o nosso amor e de todo culto é somente o nosso Deus. Bom, na Bíblia nós podemos ver que somente o Deus Trino, isso mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, que são as 3 pessoas da Trindade, somente a esse Deus Trino pertence toda adoração. Desta forma, nós não devemos adorar imagens, como nós acabamos de ver, nem anjos, nem homens, nem outras criaturas. Somente o Deus Trino, somente a Ele pertence toda a adoração. E nós também não devemos pensar que existe qualquer outra criatura no mundo que possa ser o nosso mediador, que possa nos apresentar diante de Deus o Pai. A única pessoa que é capaz de fazer isso é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver um primeiro exemplo que nos mostra que nós não devemos adorar a outras criaturas, mas somente a Deus. Abram comigo lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 4. Vamos lá. Mateus, capítulo 4, nós leremos os versículos 9 e 10. Esses versículos estão naquele trechinho do Evangelho de Mateus onde Jesus é tentado por Satanás. E vejam o que Jesus vai dizer para Satanás. Mateus, capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim: E disse-lhe, eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Aqui Satanás está dizendo para Jesus, olha, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu vou te dar toda essa terra, eu vou te dar todo esse povo. E vejam o que Jesus responde para Satanás. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Muito bem, vejam só, o Senhor Jesus aqui está nos ensinando que nós não devemos adorar outras criaturas para conquistar nada. O único ser digno de toda adoração é somente o nosso Deus. E como nós também vimos, nós devemos sempre nos lembrar que somente Jesus é o nosso mediador. Somente Jesus é aquele que faz a ponte entre nós, homens, e Deus o Pai. É por meio de Jesus Cristo que nós somos justos, salvos, dignos e considerados santos diante de Deus o Pai. Aonde está isso na Bíblia? 1 Timóteo, vamos lá? A gente estava ali em Mateus, vai indo para frente, vamos passar por Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e vamos chegar em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, nós aprendemos aqui que nós não devemos cultuar outras criaturas, que somente ao Deus Trino pertence toda a adoração, correto? E que Jesus é o único mediador. Não existe nenhuma outra criatura, não existe anjo, não existe outro homem que possa fazer toda essa obra por nós. Somente Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é considerado o nosso mediador perfeito diante de Deus, o Pai. Muito bem. Uma das formas, um dos exemplos da adoração também é a oração. Isso mesmo, nós também adoramos a Deus quando nós realizamos as nossas orações. A Bíblia nos ensina como nós devemos orar. O próprio Senhor Jesus nos ensina a orar na oração do Pai Nosso. Mas existe uma informação aqui muito importante. Nas nossas orações, nós devemos sempre ser reverentes. Nós sempre precisamos nos lembrar de para quem nós estamos orando. Nós estamos orando ao Criador do Universo. Nós estamos orando a um Deus que é todo soberano e todo poderoso. As nossas orações nós sempre devemos fazer em nome de Jesus. Por quê? Como a gente acabou de ver, Jesus é o nosso mediador, não é mesmo? Então, quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós sempre terminamos as orações dizendo em nome de Jesus, amém, não é mesmo? E vocês querem saber por quê? Olha só, abram comigo no Evangelho de João. João também está no Novo Testamento, é um dos evangelhos, então nós vamos ter Mateus, Marcos, Lucas e João. Então vamos abrir no livro de João,
Deixa eu abrir aqui também. João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: E eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, aqui é o Senhor Jesus falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Nós sempre devemos prestar as nossas orações a Deus, fazer os nossos pedidos a Deus, em nome de Jesus, o nosso mediador. E sabe quem também nos ajuda nas nossas orações? O Espírito Santo, isso mesmo, nós temos aqui a ação da Trindade na oração. Vamos ver na Bíblia? Para ver como o Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações, nós vamos abrir no livro de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz assim: Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. É através do Espírito Santo, através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós fazemos orações de acordo com a vontade de Deus. Deus ouve as nossas orações. Vejam como é importante a gente conhecer a Deus, adorar a Deus e prestar as nossas orações ao nosso Deus. Uma coisa muito legal sobre a adoração a Deus é que ela não está presente somente nas orações. Ela também está presente quando nós estamos reverentes ouvindo a pregação da palavra de Deus. Nós também adoramos a Deus quando nós falamos de Jesus para os nossos amiguinhos e para os nossos familiares. Nós adoramos a Deus também quando nós disciplinamos os nossos irmãos que estão cometendo algum pecado de acordo com a palavra de Deus. Nós adoramos a Deus quando nós louvamos a Deus na igreja, cantando de acordo com a Bíblia. Isso mesmo. Nós adoramos a Deus também quando nós nos batizamos. Daqui a alguns anos, muitos de vocês terão a idade para se batizar. E o batismo também é uma forma de mostrar a adoração a Deus. O fato de nós celebrarmos a ceia do Senhor também é uma forma de adorar o Senhor. E uma coisa muito, muito importante é que a adoração ao Senhor, ela não está presa num lugar. Ou seja, a gente não adora só a Deus quando a gente está lá na igreja, por exemplo. Nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Nós devemos louvar ao nosso Deus em todo o tempo. Seja na igreja, na nossa casa, na escola, na casa da vovó, do vovô, do titio, em casa. E durante todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias, em todo o tempo, nós devemos louvar e adorar o nome do Senhor. Ah, mas isso quer dizer que eu tenho que cantar o dia inteiro? Não, nós vimos aqui várias formas de adorar ao Senhor, não é mesmo? Quando nós oramos, quando nós obedecemos a lei, quando nós obedecemos os mandamentos de Deus, quando nós obedecemos os nossos pais, quando nós somos bons alunos, quando nós somos bons filhos, quando nós servimos a Deus na nossa igreja. Tudo isso são formas de adoração ao nosso Senhor. Vejam só quantas formas nós temos de adorar ao nosso Deus. E isso é muito, muito bom. Portanto, crianças, não se esqueçam, em todo tempo, adorem ao Senhor com tudo que vocês possuem, com toda a sua vida, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, que seja cantando, que seja lendo a palavra, que seja falando de Jesus para um amiguinho, respeitando o papai e a mamãe, e assim vai. É tão bom saber que foi Deus quem me criou. Ele me fez para o seu louvor e tudo que existe em mim eu consagrarei ao Senhor. É tão bom saber que foi Deus quem me criou.
assunto que eu disse para vocês que a gente ia tratar nesse capítulo 22 é sobre o dia do Senhor, o Shabat, o Shabat. Eu vou deixar escrito aqui embaixo para vocês verem, tá bom? Ao contrário do que muitas pessoas falam, Shabat não significa exatamente sábado. Shabat significa dia de descanso. E a primeira vez que esse dia é mencionado na Bíblia é lá em Gênesis. Vamos ler? Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3 diz assim: Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que ele criara e fizera. Bom, mas como será que a gente deve interpretar isso? O que é o Shabat? O Shabat é uma bênção de Deus para nós que somos crentes. O Shabat significa dia de descanso. Mas o que será que isso tem a ver com a gente nos dias de hoje, né? O que será que para nós, como nós devemos entender a questão do Shabat? O Shabat hoje para nós é o nosso domingo, que é o primeiro dia da semana, que é o dia que nós mais comumente nos reunimos lá na igreja como corpo de Cristo para orar, glorificar a Deus, ouvir a palavra de Deus. É o dia que nós temos ali o que a gente chama de comunhão dos santos. É claro que numa realidade maravilhosa, o ideal seria que a gente não fizesse nada nesse dia, além de servir a Deus, além de estar ali na igreja, fazer as obras de caridade, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros. O essencial seria que a gente não trabalhasse nesse dia, por exemplo, mas a gente sabe que não é bem assim. Existem muitos trabalhos, muitas funções que precisam ser efetuadas no domingo. Por exemplo, nós temos policiais, bombeiros, médicos, que muitas vezes têm que trabalhar nos sábados e nos domingos. Então, o que será que o dia do Senhor significa para nós? O dia do Senhor é o dia que nós reservamos, no nosso caso o domingo, para estarmos ali na igreja. Mas isso não significa que se nós estivermos trabalhando, se nós tivermos esse tipo de necessidade, que nós vamos pecar. De maneira nenhuma. A Bíblia nos diz que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e nós devemos adorar ao nosso Deus em todo o tempo. Dessa forma, se nós temos a opção de estarmos ali e dedicarmos esse dia inteiramente para a obra de Deus, maravilha, mas se por algum motivo nós temos algum trabalho, alguma atividade a desenvolver, isso não será problema. Nós devemos sempre lembrar que nós cristãos vivemos para a glória de Deus e tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Portanto, crianças, adorem, louvem e amem ao Senhor todos os dias. Muito bem, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Daqui a pouquinho a gente vai ter a nossa chamada de vídeo, cada sala vai ter a sua chamada com a sua professora. Se vocês tiverem alguma dúvida, pedidos de oração, aproveitem esse momento, combinado? Vamos então orar ao nosso Deus para encerrar a nossa aula. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor, muito obrigada por mais uma aula. Eu te peço, Senhor, que cada criança tenha entendido, Senhor, o que de fato significa te adorar, te louvar, Senhor, de todo o coração e verdadeiramente. Que eles possam ser verdadeiros adoradores, Senhor, que eles busquem te adorar em espírito e em verdade, que eles sejam sempre obedientes, Senhor, e que a cada dia eles te busquem mais, te amem mais e te sirvam mais, Senhor. Muito obrigada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças.